Bom dia, aluninhos. Tudo bem com vocês? Iremos conversar um pouquinho hoje sobre a Via Láctea, a nossa galáxia aí que fica o sistema solar, a Terra e tudo mais, tá bom? Eu já fiz uma aulinha que fala só sobre as galáxias, tá? Então, se você não viu ainda, eu recomendo ver que tem umas coisas aqui que eu acho que vocês entenderiam melhor se eu tivesse o conteúdo da aulinha, tá bom? Então, vamos começar, porque tem muita coisa legal pra gente falar hoje. A Via Láctea, deixa eu pegar aqui o negócio aqui. Laser, isso aí. Via Láctea é a nossa galáxia. Ela foi formada pela colisão e interação de muitas galáxias menores ao longo dos últimos 13,6 bilhões de anos, né? Então ela se formou assim, um pouco depois do Big Bang, né? É uma galáxia bem antiga mesmo. Uma galáxia em espiral e ela é conhecida também como uma faixa leitosa no céu noturno. Tanto que é por isso que ela recebe esse nome, né? Via Láctea, porque os povos antigos, eles viam com uma faixa de leite, leitosa no céu. Então, Via Láctea, né? Faz muito sentido. Como estamos dentro dela, não é possível vê-la de longe, mas é possível criar representações, como esta daqui, que o Sol está mais ou menos por aqui, ó. Aqui o núcleo, que tem um buraco negro, né? E os outros braços, tá bom? E também esse negócio, porque a gente está dentro dela, fica meio difícil de estudar ela, né? Os seus lugares. Mas aí as agências espaciais dão um jeito, usam infravermelho, raio-x, muitos métodos diferentes para poder nos dá informações sobre a sua estrutura, como aqui no telescópio Spitzer da NASA. Eba, beleza? Então, essa é uma visão geral da Via Láctea. Agora a gente vai ver mais da estrutura dela, uma parte que eu pelo menos acho que é mais chatinha, né? Mas aqui, ó, vendo de lado, ela tem o bojo, que é a parte central, né? Que tem o buraco negro aqui no meio, né? O bojo é a parte central, praticamente. Aqui é onde está o Sol, numa distância aproximada de 25 mil anos-luz, tá bom? É um quarto do diâmetro da Via Láctea, que é 100 mil anos-luz. Aqui temos o disco, né? Lógico. E alguns aglomerados globulares que a gente pode ver também, tá? Que são aglomerados de estrelas mesmo, tá bom? Sua espessura de 1.000 anos-luz, bastante, né? E em volta dela, gente, a gente tem um halo. Esse halo, ele é meio que, basicamente, o lugar que fica todo em volta da Via Láctea, né? E que constitui mais ou menos 90% da sua massa, porque ele tem a famosa matéria escura, tá bom? Que a gente não compreende muito bem ainda assim, mas a gente sabe que ela existe, tá bom? Uma estrutura de cima, né? Eu vou falar dos braços dela mais específico. Primeira coisa, no centro aqui da galáxia, a gente tem o buraco negro supermassivo chamado Sagitário A, que possui 4 milhões de massas solares. Então ele é 4 milhões de vezes mais pesado que o Sol, tá? E ele também tem esse nome de Sagitário A, justamente porque o centro da Via Láctea, né, como a gente pode ver assim na faixa leitosa, ela fica na constelação de Sagitário, tá bom? Então ele passa aí pela eclíptica, né? Pelas constelações do zodíaco, assim, tá bom? Aí tem os outros braços, né? Tem a barra galáctica, que é essa parte aqui mais amarela, milhões de estrelas que orbitam o buraco negro em uma formação alongada, certo? Então, eu sei que eu já falei. O braço de Norma, que é esse aqui, ó. Ele é menor e menos nítido. Tem o braço de Perseu também, que é esse aqui, que tem uma alta densidade, alta concentração de estrelas. O braço de Órion, que é esse aqui. É o braço um pouco menor, onde fica o sistema solar. Eba. O braço de Signos, que é esse aqui. Acredita que seja a parte externa do braço de Norma. Que faz sentido, né? Porque o braço de Norma é esse aqui. Então ele começa aqui, ele vai vir assim e dá no de signos, beleza? O braço de Scutum Centaurus, que é esse mais externo aqui, ele desaparece gradualmente a 55.060 anos-luz da Terra. E o braço, que o nome dele é braço distante 3KPC, foi descoberto em 2008 com dados do Observatório Interamericano do Cerro Tololo, do Chile, que é esse braço mais interno aqui, beleza? Então, essa aqui é a visão de cima da Via Láctea, tá bom? Agora vamos falar dela em números, né, em valores. Primeira coisa, o mais importante, né, lógico. Tem tempo de carro 96 quilômetros por hora para cruzar a Via Láctea. 1,12 trilhões de anos.
Pra você ter uma comparação, 1 trilhão de anos é 1.000 bilhões, tá? É 1.000 bilhões. O universo tem 13,8 bilhões de anos. Então, pra vocês verem, é um tempo bem grande. Massa, aproximadamente 1 trilhão de massas solares, ou 1 trilhão de novo, né? Então, 1 trilhão de vezes mais pesado que o Sol, justo, justo por mim, tudo bem. Idade, 3,5 ou 3,6 bilhões de anos, tá? Como eu já falei anteriormente, né? E esse aqui, apenas 0,0000003% de suas estrelas são visíveis no céu noturno. Que se eu não me engano, no máximo 100 mil estrelas que dá pra ver. A Via Láctea, aqui ó, aqui embaixo, ó, tem de 100 a 400 bilhões de estrelas. Então, realmente, faz sentido esse valor também. Distância do sistema solar para o seu centro, né? Como eu já falei, 25 mil anos-luz, um quarto do seu diâmetro. E apenas 0,0025% da galáxia é visível no céu noturno, né? Nessa faixa aqui, tá bom? Então, muito pouca coisa também, meu Deus do céu. Número de estrelas estimado, já falei. 100 a 400 bilhões. O tempo de rotação, 225, 240 milhões de anos, tá? Então, durante toda a história da humanidade, o Sol já deu uma volta em torno da Via Láctea poucas vezes, tá? De acordo com os meus cálculos, no máximo umas 10 vezes. Então, realmente, né? Tempo para colidir com Andrômeda, 4,5 bilhões de anos. A gente já vai falar sobre isso, tá? Aqui tem um resuminho de todas as informações que eu já falei, né? Tem aqui falando. Ah, esse aqui, ó, são exemplos de lugares onde de berçários de estrelas, onde tem muitas estrelas que nascem. Tá bom? Aqui nós temos o solar aqui, o disco e tudo mais. Aqui algumas informações extras. Aqui o halo, ó. É, nuvem esférica de estrelas e aglomerados globulares, onde também tem a matéria escura que eu já falei, tá bom? E é isso. Agora, né, as companheiras, né, eu acho que é sempre legal a gente falar disso, porque a Via Láctea não está sozinha, gente. A Via Láctea está junto com outras galáxias anãs a orbitando, tá? Por ser uma galáxia grande, certo? E acredita-se que existe mais de 25, incluindo aí a galáxia anã de Sagitário, e mais umas outras, tá? Mas as mais conhecidas são as nuvens de Magalhães, tá? Que são essas duas aqui, a grande e a pequena. Elas se localizam no céu noturno do hemisfério sul, onde a gente está, nas constelações próximas do Dourado, da Mesa e do Tucano. Ela leva o seu nome pelo explorador europeu Fernão de Magalhães, que as avistou ao navegar pelos oceanos no século XV. Tá? Então realmente faz muito tempo também. Tá bom? De curiosidadezinhas aí. Colisão com Andrômeda. Isso é importante falar e eu tenho que tomar água antes. Não assisti há pouco tempo, já acabou. Então vamos lá. A gente sabe, tá? Que elas irão se colidir daqui a 4,5 bilhões de anos, aproximadamente, tá? 4 ou 5 bilhões de anos. E esse processo só vai acabar daqui a 7 bilhões de anos. Então elas vão ficar numa dança cósmica aí de muito tempo, de uns 3, 2 bilhões de anos. É muito tempo. A Andrômeda está vindo a mais de 393 mil quilômetros por hora, uns 300 quilômetros por segundo, eu acredito. E quando esse processo acabar, teremos uma nova galáxia elíptica, chamada de Milky Drômeda. É, para quem não sabe, Via Láctea em inglês é Milky Way, né? E Andrômeda é Andrômeda mesmo. Então, os astrônomos criativos só juntaram o nome mesmo. E durante todo esse processo, as estrelas vão ser jogadas para fora das duas galáxias, ficando solitárias, sem galáxias. Tadinhas, né? Tomara que não seja o Sol. Ah, não vai ser o Sol já vai ter explodido essa hora. É comédia, comédia. Muita matéria vai cair nos buracos negros, né, dos supermassivos das duas, que posteriormente poderão se fundir. Não só poderão, mas como vão se fundir, tá? Então aqui a NASA fez uma ordem cronológica, tá? De imagens dos eventos. Agora, Andrômeda é esse negocinho aqui, pequenininho. Daqui 2 bilhões de anos ela já vai ficar muito maior no céu. Daqui 3,85 nem se fale. Daí agora sim que vai começar a colisão, tá? Nos 3,85
Já vai começar a surgir novas regiões de formação de estrelas, que são essas partes vermelhas aqui, tá bom? Que continuam aqui também, tá? Toda essa bagunça cósmica, mas, meu, imagina você olhar pro céu e ver isso daqui. Não existe mais escuridão, só tem isso aqui. Olha que legal que deve ser. A partir dos 4 bilhões de anos já vai começar a se estabilizar, né? Como a gente pode ver aqui. Já vai começar a bagunça vai acabar, já vai começar mais a aglomerar de novo para poder continuar a dança cósmica, né? 5,1 bilhões de anos. Esses aqui, gente, são os dois centros das galáxias, tá? Os buracos negros, tá bom? Que irão se juntar formando aí um núcleo de uma galáxia elíptica. Você percebe que agora a bagunça já se acalmou, né? Para virar uma galáxia elíptica mesmo, tá bom? Uns 7 bilhões de anos, com um buraco negro central, que emite muita luz e ainda assim não vai ter escuro. Mas eu também acho que. Não, acho não, né? Não vai ter terra nesse ponto, porque o Sol vai ter explodido, o sistema solar já vai estar todo diferente, né? Se Netuno sobreviver é sorte, tá? Então é isso, tá? Agora algumas curiosidades bem legais que eu achei legal trazer, que há uma espécie de besouros que seguiam pela faixa leitosa da galáxia para se direcionar. Espécies como as Carabaeus satiros usam o gradiente de brilho da Via Láctea para seguir em linha reta e empurrar suas bolas de esterco. Pois isso ajuda eles a fugirem da multidão e evitar disputas pelo monte de esterco. Eu não coloquei aqui, mas também vale falar que o problema de poluição luminosa, ele, assim, atinge muitas espécies, atinge observatórios também, de vez em quando, apesar de eles estarem mais seguros, né? Muitas espécies se influenciam por causa disso, porque, gente, a evolução, ela foi acontecendo com o céu, assim, lindo, todas as noites. Literalmente todas as noites. Conforme a gente vai introduzindo luz artificial nos meios naturais, onde tem essas espécies que nem esses besouros aqui, vai prejudicando eles, porque o céu vai sumindo, né? Então esses aqui, eles assim, cadê a Via Láctea, né? Eles não vão conseguir se orientar, não vão conseguir se direcionar por onde eles precisam ir, certo? E aqui, ó, é uma coisa bem legal. Pesquisadores observaram o comportamento desses besouros em um planetário, simulando o céu sem a Via Láctea e com a Via Láctea artificial. Os besouros se desorientaram na ausência da galáxia, confirmando a dependência dela. Confirmando sua dependência, na verdade, né? Aqui, ó, a pesquisa, ó, com o seu noturno visível, você pode ver que eles conseguiram se orientar, né, aqui do ponto de partida, sem o seu noturno. Olha que bagunça que ficou, ó, esses besouros que levam as pedrinhas de esterco. Olha só. Você vê, né? Cada coisa que acontece. E também uma outra curiosidade bem legal é que as tribos dos indígenas Tembés, do sul do Pará, deram um outro nome para nossa galáxia. Pois ao olhar para o céu, eles associavam as constelações aos ciclos de chuva e seca, né, usando a natureza a seu favor, interpretando a galáxia como um caminho percorrido pela natureza. Por isso deram o nome para ela de Caminho da Anta. Eba, que são esse povo aqui, tá bom? Aqui é só uma imagem bonitinha da galáxia. Tá? Agora vamos para nossa reflexão do dia. Podemos sair da galáxia? Essa pergunta parece uma pergunta meio boba, só que eu acho que ela se estende também a alguns questionamentos de tipo, aonde que é o nosso limite no universo? Sabe, aonde que a gente pode sair do universo? Porque assim, com as nossas tecnologias de hoje em dia, a gente não pode nem chegar na próxima estrela, né? Muito menos sair da galáxia. Mesmo se a gente tivesse, ia durar muito tempo mesmo. Porque mesmo na velocidade da luz, como a gente viu lá, poderia ser assim, no mínimo, mais ou menos, uns mil anos-luz ou menos. E o ser humano não consegue sobreviver por esse tempo todo, né? Assim, no espaço, com microgravidade, com todas essas condições, o ser humano não sobrevive por tanto tempo. Então a gente pode questionar o nosso limite, né? Até onde a gente pode ir no universo, né? Só que esse é um limite físico, tá? Esse é um limite físico. Um limite que não seria físico, seria tipo, onde que a gente pode interferir na natureza, sabe? Mas essas são outras reflexões que eu acho que não vou caber aqui agora, tá? Então, o que vocês acham? Vocês acham que um dia a gente vai poder sair da galáxia para poder ver ela assim? Ou vocês acham que isso nunca vai acontecer? Porque talvez isso demore muito, né? E se demorar muito, muito provavelmente
talvez o ser humano nem exista, porque a próxima barreira que pode meio que extinguir a civilização humana da Terra seria justamente o aquecimento global, né, as mudanças climáticas que o próprio ser humano está fazendo isso, se não for o ser humano, algo que a gente não pode evitar é que o Sol se expanda, aumente a temperatura da Terra demais para que nenhum ser vivo sobreviva, né? Daí, a partir desse ponto, a gente já teria que ter saído da Terra, já teria que ter ido para um outro lugar, né? Essa história parece ficção científica, mas não é. Isso pode ser um futuro distante, tá? E, e é isso, né? A gente teria que sobreviver em outro lugar mesmo, tá? Pra poder, assim, nas mínimas condições, sair da galáxia. Então, fica aí a reflexão, tá? Coloca aqui nos comentários se você quiser aí o seu ponto de vista, que eu vou ficar muito feliz de ler, tá bom? E é isso. Muito obrigado por terem assistido. Nossa, agora que eu vi que a qualidade dessa foto tá muito boa. Meu Deus. Muito obrigado por terem assistido, tá? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder, tá bom? Muito obrigado. Falou e até mais. Tchau, tchau.